esse texto, ele é um texto que na verdade é um dos meus favoritos, porque a Bíblia tem, em alguns lugares, o Senhor traz algumas sínteses de verdades espirituais fundamentais para aqueles que nele creem. Alguns temas estão espalhados pela Bíblia, pelas cartas, estão espalhados as profecias, e aí você não vai achar tudo num conjunto só e único de versículos, trazendo todo o conteúdo que você precisa, porque o Senhor espera que você conheça a palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não é isso? Toda a revelação de Deus está neste livro, e eu sempre insisto, tenha sim as suas mídias digitais, a sua Bíblia digital, tudo bem, mas tenha a sua Bíblia de papel, tenha a sua Bíblia com as suas anotações. Um dia pode ser que aconteça um grande apagão na internet, pode ser que muitas informações digitais se percam, não é? E você tendo tudo anotado numa Bíblia analógica, e a Bíblia ela é poderosa, analógica ou digital, não importa como ela está apresentada, né? Mas aqui você vai ter daí asseguradas as suas anotações, as informações, a palavra de Deus. Então toda a palavra de Deus ela é revelada, e o Senhor espera que você e eu possamos passear pelos textos, aprofundar o nosso conhecimento neles, para que Ele fale ao nosso coração e aprofunde e amplie a nossa revelação de tudo aquilo que Ele deixou para nós como herança, como testamento, como aliança, em nome de Jesus. Então, eu vou te convidar a abrir comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e eu vou ler entre os versículos 3 a 6. E esse texto veio ao meu coração, porque a gente está diante dessa situação, então, que a partir de amanhã, nós não podemos ter reuniões como igreja em lugares públicos, tá certo? Não podemos fazer isso por um tempo, supostamente 15 dias, estamos orando. O fato é que entenda, meu querido e minha querida, vai chegar um dia, em algum momento no futuro, em que vão fechar as igrejas por algum tempo e não vamos poder abrir mais. Isso é bíblico, isso é profético. Em algum momento as coisas vão mudar dramaticamente, estão mudando, só não percebe quem não quer deixar a sua mente compreender que tudo está mudando, mas o Senhor reina, entenda, isso acontecer não significa que alguém tomou o controle do Senhor, o Senhor reina, a palavra de Deus está sendo cumprida, até mesmo pelas pessoas que afrontam o Senhor, as pessoas que não querem o Senhor, as pessoas que são rebeldes ao Senhor, fazendo o que estão fazendo, estão cumprindo a palavra do Senhor. Então eu pensei nisso, ontem eu estava meditando, na sexta-feira, se fosse o meu último dia, que eu pudesse pregar uma palavra para todo mundo da igreja ouvir, o que eu gostaria que fosse um conteúdo que todo mundo tivesse marcado no seu coração, se amanhã não pudéssemos reunir, que tivesse um conteúdo que pudesse falar para os seus familiares, falar para as pessoas ao redor, sem depender de igreja, de reunião, sem depender de estar com os pastores, sem depender de estar num culto. E esses textos que eu vou compartilhar com vocês agora, eles são então o fundamento da nossa fé, eles são o fundamento, então tem que ser da sua fé, e eu oro para que você tenha clareza de compreender a revelação da palavra de Deus, tanto para a sua vida, se é que você precisa para a sua vida, como para você usar na vida dos outros ao seu redor, como a revelação completa, resumida do Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, ele faz algo muito sintético, muito bem focado e ao mesmo tempo muito profundo. Ele diz o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois disso foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aqui nós encontramos em poucas frases o poder, a essência, a revelação do Evangelho de Jesus, e também um convite para ampliar o que você conhece acerca da sua salvação, porque alguns aqui podem falar: Haroldo, eu já conheço isso, sou convertido há 200 anos, já li tudo, tudo bem, mas você pode aprofundar a revelação da palavra do Senhor no seu coração, você pode aprofundar a sua bagagem espiritual para compartilhar com aqueles ao seu redor, porque tem gente que é convertida há muito tempo e não consegue falar de Jesus para ninguém, fica com medo, treme, bate o joelho, não sabe o que falar, gagueja, não sabe qual é o texto. Eu sei que não é de nenhum de vocês, eu estou falando de uma figura hipotética de alguém cristão em outro lugar,
Mas é fundamental a gente saber que esta é a essência do Evangelho. A primeira coisa que para mim é linda é que Paulo começa como se fosse com uma corrida de revezamento. Já viu aquela corrida de revezamento em que os caras vão correndo, aí chega uma hora ele entrega o bastão para o cara que está correndo na frente, o cara que está na frente ele pega o bastão e corre mais. Então o que o Paulo está falando é que eu antes de tudo entrego para vocês o que eu também recebi, ou seja, alguém antes de Paulo entregou para ele a revelação do Evangelho. A gente sabe que Ananias teve um papel importante quando Paulo estava cego, né? Pelo encontro com Damasco, pelo encontro com Jesus no caminho de Damasco, mas a gente sabe que Paulo estava ali ouvindo algumas coisas, o testemunho do Estevão que foi apedrejado e morto aos pés dele por pregar o Evangelho estava lá, e aí Paulo então ele fez a sua parte, depois que Paulo entregou para algumas pessoas pegaram, entregaram, até que alguém chegou até você, e alguém te entregou o que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém. E o nosso papel então é que nós precisamos entregar para alguém o que nós recebemos. O que nós recebemos de alguém, nós somos responsáveis para entregar para alguém, porque nós não podemos parar a bênção. Você e eu não somos o último biscoito do pacote. Puxa, chegou a salvação até mim, glória a Deus, agora está ótimo, me alcançou, aleluia, e fica comigo só. Quem pensa assim, de verdade, nunca entendeu o amor de Cristo, nunca entendeu o preço pago na cruz do Calvário, nunca entendeu o preço pago na história do Evangelho, para que o Evangelho chegasse até aqui. Tem muito crente que fica abalado porque tem que fechar a igreja. Antigamente o crente não podia ficar abalado nem vendo que tinha alguém pegando fogo ali para iluminar o castelo de Nero, o palácio de Nero, porque depois vinha outro, e vinha outro, e vinha outro. Isso é perseguição, isso é sofrimento pelo Evangelho. E para o Evangelho chegar até nós não temos ideia do caminho que fez na história, porque tem um monte, milhares, milhões de pessoas anônimas na terra, mas famosíssimas no céu, que depois de Atos e até hoje, nesses 2000 anos, pagaram muita coisa para que o Evangelho chegasse até você e até mim, e a gente pudesse estar hoje reunindo livremente num prédio e falando de Jesus com liberdade e ousadia. Então, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Esta tem que ser a nossa responsabilidade, porta aberta ou porta fechada, porque a igreja de Jesus Cristo, nenhum governo para. Nenhum governo nunca parou e nem nunca vai parar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então, o que Paulo começa dizendo? Cristo morreu pelos nossos pecados. E sabe o que acontece muitas vezes conosco? Nós já somos crentes há tanto tempo, que a gente fala, Cristo morreu pelos nossos pecados, como se fosse Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, como se fosse um conhecimento que já não impacta tanto o nosso coração. É uma coisa boa a gente se acostumar que a gente é filho de Deus, e a gente viver como filho de Deus, mas é uma coisa ruim a gente se acostumar que Cristo morreu pelos nossos pecados, porque a gente perde a revelação de, primeiro, quais eram os nossos pecados, quem nós somos de verdade. Se não é tudo que a gente fez, tudo que a gente pensou que a gente gostaria de fazer se tivesse oportunidade, mas nunca fez, mas passou na nossa mente fazer. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas entenda, mais do que morrer pelos nossos pecados, Jesus pagou o preço dos nossos pecados no mundo espiritual. Aí ele fala então, segundo as Escrituras, eu peguei alguns textos das Escrituras, e é isso que eu acho que é interessante do que Paulo faz, porque tá bom, segundo as Escrituras, quais Escrituras estão disponíveis que falam sobre isso? Você conhece todos os textos que falam sobre a morte e ressurreição de Jesus, as profecias sobre a ressurreição, ou sobre a vinda, sobre a morte de Jesus. Então veja, a pregação acerca de Jesus começou no Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e eu recomendo que você marque os textos depois, se você não conseguir marcar agora, depois vê no YouTube, marca, rabisca na sua Bíblia, tenha as informações disponíveis para te ajudar quando você for pregar para alguém. Então, o que nós lemos ali? Deus, depois do pecado, trazendo uma ordem, uma nova ordem que estava sendo estabelecida no Éden. Então ele disse o quê? Para a serpente, porém inimizade, serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, mulher. Este descendente da mulher, serpente, vai te esmagar a cabeça. Eu gosto mais dessa tradução, embora você possa ferir o calcanhar. Então é claro que o diabo ele conseguiu ferir Jesus
mas ele não conseguiu vencer Jesus, porque Jesus esmagou a cabeça da serpente. Jesus, o vencedor, o todo-poderoso, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, desde o Éden, o pecado acabou de acontecer, o Senhor já tem uma provisão completa e perfeita para toda a humanidade, que era o descendente da mulher. E essa profecia também volta, por exemplo, em Isaías, capítulo 53, grande profeta messiânico, uma profecia importante de Isaías, versículos 5 e 6, falando sobre Jesus. Então nós encontramos o profeta Isaías dizendo, mas ele, naquele momento não estava dando nome, mas a gente já sabia por outra parte da profecia que é o Messias. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O Senhor Deus fez cair a sua iniquidade e a minha iniquidade sobre Jesus, fez cair o meu pecado, a minha transgressão, todas as minhas iniquidades, toda a minha maldade, o Senhor Deus fez cair sobre Jesus. O evento mais injusto da história da humanidade é Jesus Cristo sem pecado, pagar os seus pecados e os meus pecados na cruz do Calvário, por amor. Ele não precisava, ele foi porque quis, ele ofereceu a vida voluntariamente. A palavra de Deus nos fala. Podemos encontrar Daniel 9:26, que depois das 62 semanas será morto, ungido, e podemos ainda... Esse texto eu gosto, eu quero parar aqui, Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo tinha acabado de escrever Efésios, se não me falha a memória, estava fresquinho na cabeça dele, ou ele estava tendo a revelação. Depois vocês perguntam ao pastor Renato a cronologia de Efésios com 1 Coríntios, mas Paulo diz o seguinte, no qual, no Filho do seu amor, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E agora eu quero que você entenda esta palavra redenção. Essa palavra redenção, no grego, ela é a palavra apolutrosis, que significa uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Redenção, liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Entenda uma coisa, Deus, nós tratamos na reunião dos homens de segunda-feira, que Deus constituiu Adão para cultivar o jardim e para guardar. Guardar significa que Adão tinha que manter a porta fechada, porque Deus sabia que tinha um inimigo do lado de fora. E quando Paulo nos revela que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e assim a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram, a gente vê que Adão falhou no seu papel de guardar o jardim. Ele não levou a sério a palavra de Deus, e o pecado e o mal entraram no jardim. A partir daquele momento, toda a humanidade foi sequestrada pelo diabo. Satanás se tornou o Deus deste século, o Deus deste tempo, o Deus deste planeta. O mundo inteiro agora jaz no maligno por conta do pecado ter entrado. E aí agora, para sair do mundo, só tem um jeito de sair do mundo. Sabe qual é o jeito de sair do mundo? É morrendo. E se sair do mundo morrendo, não tem solução, porque não vai para Deus. Então não tinha saída, a humanidade estava num cativeiro sem esperança, sem oportunidade, sequestrada pelo pecado. Então Jesus, quando ele vai para a cruz, ele vai para pagar o preço do resgate. É isso que significa redenção. A redenção significa que o preço para que nós pudéssemos sair do mundo e ir para Deus foi pago. Alto preço, ninguém poderia nos resgatar, ninguém poderia nos libertar, ninguém poderia nos redimir, mas o Senhor fez isso por amor a nós, mas Ele fez isso muito mais para a glória de Deus o Pai,
porque aquela situação não glorificava a Deus. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, ser totalmente depravado, descaracterizado, totalmente corrompido e contaminado. Cada vez mais a gente olha para algumas pessoas e parece ser difícil ver a imagem de Deus em alguns seres humanos que conseguem destruir a própria vida e a própria imagem. Mas ainda assim, nesta situação mais dramática, o Senhor tem todo o poder de tirar daquele lugar, de restaurar e de restabelecer, e em algum momento definitivamente restabelecer a imagem, a glória, aquela que está proposta para nós em Cristo Jesus, a Deus o Pai, que a palavra de Deus nos diz. João fala que naquele dia seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Ainda não se manifestou em nós a glória que está proposta para ser revelada em nós, os que somos dele, pela obra de Jesus Cristo. Então o preço foi pago, o resgate foi restabelecido. E quando é que foi que isso aconteceu? É quando Paulo continua no versículo 4 e diz o quê? E que foi sepultado. Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não adiantaria nada Jesus ter vindo, nascido de Maria, perfeito, se ele tivesse pecado. Não adiantaria nada se, embora ele tivesse nascido assim, pregasse para todo mundo, curasse todo mundo, fizesse os milagres, todo mundo não, muitos, fizesse os milagres que ele fez, se ele não tivesse ido até a cruz. E de nada adiantaria ele ter feito tudo isso, ter ido até a cruz e ter morrido na cruz, se ele não tivesse ressuscitado. A ressurreição é o poder de Deus para a salvação. A marca, a diferença é que Jesus Cristo ressuscitou. E o diabo sempre tenta esconder essa verdade. Existia já naquela época seitas que não criam na ressurreição e que pregavam contra a ressurreição. Paulo está falando, se você seguir esse capítulo 15, você vai ver que ele está falando isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e não há esperança para nós. Mas porque Cristo verdadeiramente ressuscitou, agora há esperança, agora a morte foi vencida, o último inimigo a ser vencido é a morte. Nada mais nos impede de sermos levados ao Pai, e enquanto então estamos aqui na nossa jornada, Ele nos chama para a nossa santificação, para nós sermos cada vez mais libertos do pecado, libertos do maligno, libertos da vida antiga e cada vez mais sermos transformados à imagem do Senhor, porque Jesus Cristo ressuscitou, nós temos vida em seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele agora nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Então a obra de salvação, ela continua, principalmente ela se estabelece e se manifesta no fato de que Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Então mais uma vez Paulo vai referenciar que havia palavra, havia profecia dada dizendo acerca da ressurreição. Veja, por exemplo, um salmo profético de Davi, Salmo 16, de 9 a 11, o Davi algumas vezes, ele estava falando de Jesus, ele tem uma experiência tremenda no Salmo 22, em que ele mostra sentimentos, pensamentos de Jesus na cruz. É tremendo isso. Existem alguns salmos em que Davi traz palavras proféticas acerca de Israel, acerca de Jesus, acerca da volta do Senhor Jesus, e aqui ele está falando o quê? Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo, com letra maiúscula, veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Jesus ressuscitou. E na verdade, nós vamos ver depois como isso se comprova, mas continuando aqui um pouquinho, em Mateus 12, 39 e 40, nós vemos o evangelista falando acerca de Jesus, profetizando acerca do que iria acontecer depois. Então Jesus, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ainda mais, os anjos, referenciando a palavra do Senhor em Lucas 24, versículos 6 a 8, quando eles chegaram no sepulcro, os anjos falam o quê? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então a própria palavra profética do Senhor sobre a sua ressurreição é dada como uma palavra de referência para aqueles que andavam com Jesus. A palavra é que toda a Escritura é a palavra de Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo inspirou a Bíblia. Quando Deus fala, a sua palavra é a verdade, a sua palavra se cumpre, a sua palavra se estabelece. Então Jesus Cristo ressuscitou segundo as Escrituras, mas ainda assim, era importante haver um grande sinal, haver uma grande referência, e a palavra de Deus nos diz que para que se estabeleça alguma verdade, segundo a lei, eram necessárias 2 ou 3 testemunhas. E veja o que acontece, versículo 5, voltando para 1 Coríntios 15, onde nós estamos, aí nós vemos então que Jesus não apenas ressuscitou segundo as Escrituras, mas ele apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Quando Paulo escreveu dos 500 irmãos que viram todos simultaneamente Jesus Cristo ressurreto, podiam testemunhar algo que nunca havia acontecido antes, alguém se ressuscitar. Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, mas agora ele mesmo, a si mesmo ressuscitou. A diferença é que as pessoas que Jesus ressuscitou, como eu já falei aqui, morreram novamente e acabou a sua existência. Então a cura é poderosa, necessária, mas ela não resolve todos os problemas. Ressuscitar um morto é maravilhoso, mas não resolve todos os problemas. O que resolve todos os problemas é ressuscitar espiritualmente, é estar em Cristo, é ser transformado da morte para a vida, de não ser filho, agora ser filho. Esta é a verdade, esse é o maior milagre que Jesus Cristo operou, a redenção, entenda, a redenção é o maior milagre do Evangelho, é o que tem que ser pregado, porque aí é que está o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o que aconteceu? Toda esta multidão viu Jesus, e não somente esse povo viu Jesus, como todos eles, senão a maioria deles falaram: pode me matar, mas eu não posso negar que Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. Eles estavam tão impactados com aquela verdade, que pouco importa que aquele império romano, aquele regime opressor, se levantou contra a igreja primitiva. Eles estavam tão impactados com a verdadeira obra de Jesus, com o seu poder, a sua ressurreição, o impacto na vida deles, que eles não tinham outro motivo para viver que não fosse o Evangelho. Paulo fala para mim: viver é Cristo e o morrer é lucro. E o que me marca é uma frase que não é bíblica, mas era inspirada na Bíblia, que diz que mais ou menos o seguinte: quem não tem algo por que morrer, não tem um motivo pelo qual viver. Se a gente não tem alguma coisa na vida que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, como um projeto humano, a vida não tem sentido, mesmo para pessoas que não têm o Senhor. Você consegue entender isso? Quem vive de qualquer jeito, está tudo bem de qualquer jeito, é uma vida medíocre. Agora, quem tem um sonho, quem tem um foco, é capaz de abrir mão de um monte de coisas para cumprir aquele propósito, vai mais longe. E isso é algo passageiro, que dirá a eternidade com o Senhor. Se nós entendemos quem nós somos em Cristo, se nós entendemos o chamado dele, nada é mais importante na nossa vida do que cumprir esse chamado, do que cumprir esse propósito. Podemos até, se necessário, morrer, mas não abrimos mão da nossa fé, não abrimos mão de quem nós somos, não abrimos mão do que o Senhor fez em nós. Isso não é uma questão religiosa, esta é uma questão de transformação interior. Só quem realmente foi transformado interior pode, diante de uma situação de ameaça assim, se colocar dessa maneira. Mas aí então veja, mas e o futuro? A maioria sobrevive até agora, mas alguns já dormem. E eu acho linda essa metáfora agora na vida do crente. O crente não morre, aleluia. O crente dorme.
Sabe por que ele dorme? Porque quem dorme dá para despertar, dá para acordar, dá para chamar, desperta, levanta aí, está na hora, acorda, tocou o despertador, levanta, hoje tem culto, sai daí de casa, toma o teu café, não, vem aqui na cantina missionária, vem comer aqui no café da manhã antes do culto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, merchan, abençoado. Então veja, quem morreu sem Cristo, morreu. Não tem mais esperança, não dorme. A questão não é a primeira morte, esse corpo aqui. Se a gente fosse viver, se Jesus não fosse voltar antes de 100 anos, todos nós neste salão morreríamos. E no nosso caso, se estamos todos em Jesus, não seria problema, porque se morrêssemos em Cristo, iríamos como vamos, não, alguns vão ressuscitar no último dia e estaremos para sempre com o Senhor, eu já vou falar isso. Então, a morte física não tem poder sobre a nossa identidade, sobre o homem interior que é Jesus Cristo, a nossa alma, quem nós somos, nossa identidade com o Espírito Santo de Deus, deixariam o corpo e iriam aos céus, estar para sempre com o Senhor, com um novo corpo, corpo glorificado, corpo restaurado, uma nova criação em Cristo Jesus, definitivamente eterna, porque o problema não é a primeira morte, o problema é a segunda morte, porque morte não é morrer, caiu, morte é separação, essa que é o significado da frase. Então é a separação da nossa parte não material com essa parte que a gente vê. Eu não sou isso aqui que vocês estão vendo, apesar que é ajeitado, mas eu sou interiormente, o meu homem interior, o Haroldo, eu sou a minha personalidade, eu sou os meus valores, eu sou meu caráter, eu sou minhas memórias, eu sou meu centro de decisões, a minha mente, a minha alma vivente, é quem eu sou de verdade. Mas ainda mais, eu sou um espírito vivo, vivificado por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, quando eu nasci de novo. Aí que a Bíblia chama de novo nascimento, não é que você muda de religião e vira evangélico. Quem fala para mim, aí eu virei evangélico, dá vontade de tacar a Bíblia na cabeça. Se você virou evangélico, é uma tragédia, porque você nunca se converteu, mas aí eu me converti a Jesus Cristo, aí eu nasci de novo, aí o poder do Espírito Santo vivificou o meu espírito que estava morto, separado da minha alma. O meu espírito não falava comigo, o Espírito Santo de Deus não podia falar comigo por causa da morte, pelo pecado. Você está entendendo isso? Mas quando Jesus Cristo me foi pregado, o Espírito Santo iluminou meu entendimento, eu recebi o Espírito Santo de Deus, o meu espírito que estava morto foi agora vivificado. E agora o meu espírito, com o Espírito Santo, fala na minha alma, fala na minha mente, fala das minhas vontades, fala do meu intelecto, e ele agora governa o meu corpo, a minha carne. O mundo é governado pela carne. Fazem o que dá vontade, prazer, os desejos, o que quer que seja, o que me satisfaz é o que me interessa. Estou casado com uma pessoa, não me satisfaz mais, troca, eu quero outra. E as pessoas trocam tudo porque há uma insatisfação sem fim a ser suprida. Mas nós não somos assim, nós somos seres espirituais. O Espírito Santo de Deus governa a nossa vida, governa o nosso corpo. O pecado agora não tem mais domínio sobre nós. Nós somos livres para ser livres e não livres para ser escravo. Eu quero ter direito de fazer o que eu quero e aqui há uma escravidão. Você percebe a diferença? Então veja, quando o crente então morre, esta figura é linda e ela está em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 3, 2 Coríntios 5, 1 a 3, essa metáfora linda da morte, linda dos que dormem, porque Paulo fala então alguma coisa tremenda. Olha só, ele não fala mais se você morrer, ele fala se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer. Não é morrer, o crente não morre, aleluia, amém? Você está entendendo isso? O crente não morre, ele vai embora, porque a casa terrestre se desfez, mas temos da parte de Deus um edifício,
casa não feita por mãos, eterna nos céus, aleluia. E por isso é que nesse tabernáculo, nesta casa, nós gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Louvado seja o nome do Senhor, versículo 3. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, nós temos que estar revestidos de Cristo. Vestidos de Cristo é o que nos assegura termos esta casa eterna no céu. O crente não morre, a casa se desfaz. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando essa casa se desfaz, nós somos libertos deste corpo que envelhece. Dizem, ainda não sei que eu não envelheci, mas dizem que o corpo envelhece. Você está rindo, é sério? Não? Então o corpo vai mudando, o corpo vai envelhecendo, e nós ficamos presos dentro de um lugar que antes a gente fazia coisas com mais velocidade, com mais quantidade, com mais intensidade. Eu li isso hoje de manhã, um cara falando, né, que eu contei para ela. Então mesmo que esse corpo vai se degradar, nós sabemos que nós temos um corpo eterno, corpo perfeito, corpo glorioso em Cristo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Paulo está falando então sobre os mortos aqui. Então até agora eu apresentei para vocês os fundamentos do Evangelho de Jesus. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo nos dá vida, todo mundo viu que Jesus ressuscitou, há uma esperança, há uma realidade, há uma vida eterna. Mas, e agora, no tempo que nós vivemos, né? Veja, nós estamos vendo um tempo em que a humanidade está sendo assolada, o planeta inteiro, por uma enfermidade. E aí está todo mundo desesperado para achar uma vacina e uma cura, porque a única esperança que as pessoas do mundo têm é arrumar alguma coisa que impeça as pessoas de serem contaminadas e de, eventualmente, morrerem. Então as pessoas não estão com medo da epidemia, as pessoas estão com medo de morrer, as pessoas não estão com medo de não ter a vacina, as pessoas estão com medo de morrer, as pessoas não estão com medo da situação econômica, depois a gente resolve o dinheiro, o problema é que as pessoas têm medo de morrer, e elas estão certas em ter medo de morrer, porque elas não sabem o que vai acontecer com elas, e porque elas não sabem o que vai acontecer com elas, elas no fundo sabem que eventualmente não vai acontecer o que elas esperam, não há segurança, não há esperança, não há perspectiva. E isso acontecer no mundo é exatamente o que Deus disse que vai acontecer nos últimos dias. Nós estamos vendo a agenda dos últimos dias entrar. Agora, o que me incomoda não é as pessoas do mundo terem medo. O que me incomoda é crente ter medo. Crente não tem medo da morte, porque a morte é libertação. A morte é acesso à eternidade. Se tiver vacina, se não tiver vacina, tiver tratamento, se tem ou não tem, nada disso nos afeta, porque nós vamos ser libertos deste corpo mortal e vamos ser revestidos da imortalidade. Ah, quer dizer que você quer que todo mundo morra? Não, não quero, a vida é muito boa, Deus deu a vida para a gente viver, a gente tem que cuidar da vida, a Bíblia dá a vida longa como bênção, não é isso? Vida com qualidade é bênção, mas o medo da morte não pode nos paralisar, o medo da morte não pode nos afligir como faz com quem não tem esperança, porque nós sabemos que nós não vamos morrer, a nossa casa pode se desfazer, mas imediatamente vamos receber uma casa eterna, gloriosa e definitiva, e é lá o nosso destino. Não adianta consertar as coisas aqui, não adianta tentar arrumar o mundo, ficar um mundo melhor, toda a humanidade abraçada, felizes, porque tudo isso aqui vai acabar. Não é o melhor de Deus para você nem para mim. O que nós estamos vendo é a sobra da criação original de Deus, contaminada e corrompida pelo pecado, contaminada e corrompida pela humanidade, estragada, prejudicada de várias maneiras pela irresponsabilidade da humanidade como um todo, inclusive criando doenças, guerras bacteriológicas, criando alimentos horrorosos, explorando o pobre, explorando o próximo, toda sorte de tragédias. E eu até essa semana, ou na outra, eu fiquei muito impactado com isso. Todo mundo querendo, fazendo qualquer coisa, para que a vida volte ao normal. E é engraçado que as pessoas, até crentes, consideram que a vida que havia antes era normal.
A gente se queixava de um monte de coisa, de problema, de corrupção, de enfermidade, de violência, de droga, de assalto, degradação, tudo mais. Ah, mas eu quero voltar para aquela vida, porque aquela vida era normal. Aquela vida não era vida normal, aquela vida era uma vida anormal, é uma vida deteriorada e degradada. As pessoas querem voltar para a vida comum, ou para a vida conhecida, porque a vida normal é a vida que estava no Éden, é a vida que Deus planejou. Aquela é a vida que nós temos que querer voltar para ela, porque aquela é a vida que Deus teve no seu propósito original. A vida antes dessa quarentena, essa coisa toda, não é normal, não era normal, e não será normal, diante da revelação de quem é o Senhor. Você está entendendo isso? Então nós não podemos ter esse tipo de pensamento se somos de Cristo. Mas veja, muitos de nós temos pessoas na nossa família que morreram. Eu tenho, meus pais morreram, meus sogros morreram, conheço pessoas que morreram nessa situação toda. E aí, o que aconteceu com essas pessoas que morreram em Cristo? A casa terrestre deles se desfez. Louvado seja o nome do Senhor. E você pensa que é só você que fica preocupado com isso? Então vamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é o último texto que eu vou ler nessa manhã. E aí Paulo, então, ele não somente fala para os mortos, mas agora ele dá uma palavra de esperança para os vivos em Cristo, em relação aos mortos em Cristo. Então, versículo 3 de 1 Tessalonicenses 4, Paulo começa, 4:13, perdão, né? Eu falei uma coisa e escrevi outra, 13, glória a Deus. Então, Paulo está falando para os irmãos. Quem é de Jesus aqui? Amém. Quem são irmãos aqui? Então é para vocês, é para mim e para nós, amém? Então Paulo falando para os irmãos em Cristo. Olha, irmãos, não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que é isso? É o sujeito que estava no culto, dormiu sentado. Olha, fica tranquilo com os irmãos que dormiram, né? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando o quê? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Queridos, quem morre sem Cristo não tem esperança. Segundo a Bíblia, não volta. Segundo a Bíblia, não adianta fazer cerimônia religiosa porque o cara morreu para ajudar, põe uma vela para levar junto, faz oferta para tentar arrumar, ora pelos mortos, não adianta, morreu, ora pelos vivos, ora pela família que ficou, não precisa falar nada acerca de onde a pessoa foi, porque não precisa falar demais, mas o fato é que não tem esperança, não tem solução, morreu sem Cristo, não tem esperança, a vida é só essa, a Bíblia é muito clara, não há nada depois daqui que possa ser feito. Então quem morre, os demais, tem que ficar triste, por quê? Porque não tem esperança, mas nós não. Por quê? Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, veja que Paulo está tratando da mesma pregação que ele fez em Coríntios 15, na verdade são textos paralelos. Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, aleluia, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, aleluia. Eu vou explicar já isso para quem não entendeu claramente, pode continuar. Pois, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, que nós os vivos, então somos nós aqui em nome de Jesus, amém? Nós os vivos, é a nossa geração, eu creio em nome de Jesus, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, pelo contrário, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia! Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Olha para o Senhor. Querido, meu pai, a minha mãe, um dia, eu não sei como é que é exatamente isso, a parte da ressurreição dos mortos acontece de maneira visível ou não visível, eu sei que vão ressuscitar, eu sei que de alguma maneira, pode imaginar assim, toca a campainha lá na nossa casa, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, pessoal, vamos embora, nós estamos sabendo,
agora arrebatamento, Fulvio, Haroldo, vamos embora, chegou a hora. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira, é claro que eu estou criando uma figura, mas os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Todos os que morreram em Cristo vão voltar. Por quê? Porque eles estavam dormindo, e agora o que o Senhor está falando? Acorda, toca a trombeta, toca ou faz o alarido, toca o despertador celestial. Eles levantam da sepultura, aqueles que já não têm mais nem sepultura, porque já foi tudo destroçado, que estão mortos há 1000, 2000, 3000 anos, vão ressuscitar em Cristo, e então eles vão estar prontos para serem transformados juntamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a esperança que nós temos com os mortos em Cristo. A casa se desfez e agora o Senhor prepara uma nova casa. Uma casa que é restituída e depois uma casa que é glorificada. A casa nova, restituída, glorificada, juntamente conosco, os que estivermos vivos naquele dia. O arrebatamento da noiva é um evento para vivos. Portanto, é necessário que os que dormem sejam vivificados, ressurretos, para se juntarem a nós, os vivos, os que ficarmos. E assim, iremos para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a real esperança nossa nesse momento. Essa é a nossa expectativa nesses dias que vivemos. Por isso que quando as pessoas ficam preocupadas, os crentes ficam preocupados, e agora tem a pandemia, e agora vai quebrar a economia, e agora vai ter uma terceira guerra mundial, e agora tem um sistema global mandando no mundo já. O que a gente faz? A gente fala, glória a Deus, está chegando a hora de ir embora. Aleluia, a palavra de Deus está se cumprindo. Quando eu digo para vocês que eu fico maravilhado quando pessoas que fazem coisas abomináveis a Deus, afrontam a Deus, rejeitam a Deus, querem fazer tudo o contrário do que a palavra de Deus diz, querem pegar a Bíblia e rasgar a Bíblia. Quando todas essas pessoas fazem isso, elas estão cumprindo exatamente o que Deus disse que eles iriam fazer nesses dias. Eu quero que você entenda que maravilhoso que é viver nesse tempo. É desconfortável viver? Claro que é. Quanto tempo vamos estar aqui ainda? Não sei. O fato é que nós estamos vivendo nos últimos dias, como a Bíblia diz. Então, o fato é que nós precisamos fazer o quê? Pregar o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive, porém já não há poucos que dormem. Então, esta é a nossa missão nesses dias, mais do que nunca, seja com a porta aberta, seja com a porta fechada, seja presencial, seja via Zoom, seja da maneira que for, nós precisamos acelerar a nossa pregação aos nossos queridos, porque Jesus vem, o tempo acelera, e nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando. Se eventualmente nesse tempo, 3 pessoas que a gente conhece, foram apressados, tem um apóstolo amigo nosso, apóstolo Paulo Tércio, ele foi apressado, ele queria vir na frente com os que ressuscitam, ele não queria estar com os vivos, estou brincando, o Senhor o levou, o Senhor o recolheu, louvado seja o nome do Senhor, ele é um homem de Deus, pregou, fez a obra, morreu de Covid. O que isso significa? Que já estaremos todos juntos com ele, já os irmãos que morreram em Cristo estarão juntos, revividos, ressurretos, todos nós transformados, e estaremos para sempre com o Senhor. Você está entendendo isso? Nós não tememos nada, o medo não nos paralisa, a intimidação não nos afeta, as mudanças de lei não nos afetam. Nós temos uma legislação superior, nós somos de outro reino, nós somos embaixadores de um sistema mais alto, nada nos apavora, porque se a nossa casa terrestre se desfizer, aleluia, estaremos para sempre com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O que nos pode fazer o homem? Eu quero que você possa estar cheio de fé nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero que você possa anotar esses textos. Eu quero que esses textos fortaleçam a sua fé. Por que você tem certeza da sua salvação? Porque está escrito, porque Deus disse, não é porque o Haroldo falou, mas porque o Haroldo trouxe alguns textos para a sua reflexão, e tem outros
Pesquise as Escrituras que falam o que está sendo resumido por Paulo. E acima de tudo, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o próximo mês, com o próximo ano, os próximos anos. Não tenha medo. O Senhor reina, tudo o que Ele disse está acontecendo e vai acontecer. E eu posso garantir para vocês que eu já li o último capítulo do livro. E a igreja vence com Jesus. Não tem jeito, não tem risco, não tem ameaça, não tem como, está escrito, já foi, já está pronto e estabelecido. Então o que nós temos que fazer com esta palavra? Fortaleça o seu irmão, a sua irmã que está ao seu lado, diga: o Senhor está com você, o Senhor está com você, nós não tememos nada, eu vou orar por você, conta comigo, conta com a minha oração, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.